começou uma série de estudos da palavra para buscar compreender como escutar a voz de Deus. A gente escuta as pessoas falando: eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, Deus me mostrou, aí eu estava assim, Deus falou. E às vezes a pessoa fica ali: mas como que é isso? Eu nunca escutei, eu nunca ouvi, né? Como que escuta essa voz? Escuta no ouvido, escuta na mente, escuta no coração? Que a pessoa chegou a alguma conclusão de que o que estava acontecendo ali na sua ambiência era Deus falando, né? A gente fica com aquela dúvida, mas de fato essa dúvida existe, porque talvez você nunca tenha ouvido, ou se ouviu uma vez, ouviu duas, ouviu três, depois nunca mais ouviu, ou houve uma época onde você ouvia muito Deus falar com você, mas passou um tempo e você ou meio que entrou numa bolha de silêncio, já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus tem chamado os seus filhos para poderem ouvir a sua voz, para escutar coisas que Ele está falando, porque Deus tem falado. Eu quero te dar alguns textos importantes que vão nos ajudar a guiar aqui. O primeiro deles é o nosso texto essencial, Hebreus capítulo 1, versículo 1, vou pôr na tela aqui para você, Hebreus 1, 1, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, pode pôr 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Diga: Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Outra coisa, Provérbios 1, o 20 e o 21, Provérbios capítulo 1, versículo 20 e o 21, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Olha para o seu vizinho e diga para ele: a sabedoria, a voz de Deus, não só fala, ela grita nas ruas, amém? Deus apenas não fala. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus grita, e não só dentro dos templos, ela grita nas ruas, ela grita nas praças. Quem vai para a rua gritar, quem vai para a praça gritar, quer fazer o quê? Quer chamar a atenção da sociedade, quer que todos escutem. Se eu quiser gritar para os crentes, eu entro dentro de uma igreja evangélica e eu grito para os crentes. Se eu quiser gritar para os católicos, eu vou para dentro de uma igreja católica e eu grito para os católicos. Se eu quiser gritar para os espíritas, eu vou para um templo espírita e grito para os espíritas. Agora, se eu quero falar com a sociedade, eu vou para a rua, eu vou para a praça e lá eu grito, porque aí eu chamo a atenção E a Bíblia diz que a sabedoria está gritando aonde? Nas ruas e nas praças. Quem já estava de boa na sua casa e de repente começou a escutar um barulho na rua, saiu na janela para ver o que estava acontecendo? Alguém estava gritando para chamar a atenção, e você nem na rua estava, mas você foi para a janela para ver o que estava acontecendo. É Deus gritando também para que todos possam escutar. Sabe quem quer o berro de Deus no meio da rua e da praça? É você, igreja, lá fora, no meio da sociedade. Quero ouvir um amém aí. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor que usa a sua vida? Amém. Glória a Deus. E primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote, era um profeta. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Diga comigo: palavra de Deus rara, visões não frequentes. Mais uma vez, palavra rara, visões raras. Olha que situação, uma sociedade onde a palavra já não chegava mais aos seus ouvidos. Um grupo de pessoas que tinha dificuldade, um grupo inteiro de pessoas que tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus. Havia igreja, havia pastor, havia até discípulo, mas pouco se ouvia a voz de Deus. E as visões não eram frequentes, quer dizer, os oráculos, as revelações de Deus não eram frequentes. Aqui Samuel, ele nasce num momento onde havia uma bolha a ser estourada, havia um nível até onde se chegou. Eli infelizmente, eu lamento muito, mas infelizmente, ele ficou conhecido como um sacerdote que fracassou.
Ele um dia foi muito bom, mas eu não sei o que aconteceu com ele. A Bíblia não deixa muito claro, só mostra ele no alto da sua velhice, já ficando cego. Os filhos dele já fazendo algumas coisas no lugar dele, como sacerdotes, a herdarem essa posição, mas fazendo muita loucura, usando errado o dinheiro sagrado das ofertas, usando errado o manto sacerdotal, inclusive se envolvendo com mulheres, isso fazendo uso da posição espiritual. É muito triste quando isso acontece, não é? E ali ele vendo tudo e nada acontecendo, e Deus levanta um menino cuja mãe antes era estéril, não podia ter filhos. Ela chorou, clamou ao Senhor porque Deus lhe desse um filho, e Deus abriu sua madre, e ela teve um filho, e o voto dela foi: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar meu filho para a obra de Deus. E quando ele desmamou, cresceu, começou a andar, falar, se locomover, caminhar, eu acredito isso aí, por volta aí de uns 7, 8 anos de idade aproximadamente, ela leva o menino para o sacerdote Eli, e deixa ele lá, para desde criança, ele crescer no Sara Kids, aprendendo, né? Aprendendo o ofício do profeta, recebendo experiências com Deus, para num futuro, se tudo corresse bem, ele se tornar um profeta. Ele não só se tornou um profeta, não só se tornou um sacerdote, como se tornou o pai de todos os profetas, o pai de todos os sacerdotes. A era dos juízes, a era dos profetas veio por intermédio da mão de Samuel. Deus levantou Samuel com poder, e Samuel um dia lá na cama escuta uma voz, né? Samuel, Samuel, todo mundo sabe dessa, né? Quem foi criança lá no Kids sabe, né? Samuel, Samuel, e ele corre lá para Eli: o senhor me chamou? E Eli falou: não te chamei não, menino, vai dormir, deixa eu em paz. Aí dali a pouco: Samuel, Samuel, e ele corre lá no quarto de Eli: o senhor chamou, o sacerdote, o senhor chamou? Certeza que não chamou? O senhor quer um copo d'água, quer alguma coisa? Vai dormir, menino. E daí a terceira vez, claro, já até cansei de falar, né? Samuel, Samuel. E ele volta aonde, gente? De novo no sacerdote. Não havia outra situação óbvia, até porque só os dois estavam ali. E aí então ele, gente, presta atenção, foi na terceira vez. Diz que 1 é pouco, 2 é bom, e 3 já foi, passou, a dose foi demais. Ele não conseguiu entender na segunda. Na primeira tudo bem, mas ele não conseguiu entender na segunda. Quer dizer, realmente a coisa estava surdo-muda mesmo. E na verdade o problema não era a falta de Deus falar, era a falta de ouvido para ouvir. O próprio sacerdote, gente, isso para mim é um baita de um alerta. Um baita de um alerta. Não é só porque eu sou sacerdote, é um baita de um alerta, porque eu sou crente. E crente precisa ouvir a voz de Deus. Quem é crente? Tem crente aí? Amém? Tem crente aí? Amém. Crente que é crente tem convicção que é crente. Tem crente aí? Amém. Então entenda uma coisa, para mim isso é um baita de um sinal de alerta. Se o sacerdote, com a experiência que tinha, com a intimidade que possuía, com a experiência de idade que ele já tinha ali no ofício do sacerdócio, não conseguiu ouvir a voz de Deus, Deus teve que conseguir acessar o ouvido de quem, gente? De um menino, de um pré-adolescente. Sabe por quê? Coração puro. É um menino que não tinha aprendido os vícios, graças a Deus. Eu não estou falando de tabaco, álcool, eu estou falando de vícios carnais. Autoconfiança, achar que já sabe de tudo. Não, esse texto eu já ouvi. Ah, não vou no culto hoje não, já fui no culto terça. Sabe aquela coisa quando a pessoa acha que ela já está cheia, já conhece todos os mistérios. Ela esquece que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, quer dizer, que a palavra de Deus se renova em todo o tempo. Você pode ouvir o mesmo versículo a vida inteira, cada vez ele vai falar com você de um jeito. Você pode viver situações e situações na vida, cada situação vai trazer uma voz de Deus para você. Deus estava falando, mas Eli já não conseguia mais ouvir. Deus está chamando pelo homem, para ele poder fazer parte do plano dele, que ele vai estabelecer o seu propósito eterno. Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer falar com o seu povo. Então deixa eu ajustar uma informação para você. Embora a Bíblia diz ali que era raro Deus falar e raro as visões acontecerem, na verdade não era raro Deus falar. O que estava raro era um coração capaz de ouvir.
Isso estava raro. Graças a Deus, aqui na Sara Maringá, não é esse o problema. Quero ouvir um amém. Olha para o seu vizinho e fala, graças a Deus, irmão, eu sei que você ouve, eu ouço também, né? A gente está estudando isso só para ensinar para os outros depois, claro, né? Tipo assim, né? Organizar para poder ensinar. Mas é uma realidade, naquele tempo, não era Deus que não falava, eram corações que não acessavam a voz de Deus, ele não ouvia mais a voz de Deus, os filhos dele eram corruptos, enchiam o pecado de altar. Veja o versículo 3 e versículo 4, adiante, Nicolas. 3 e 4, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e esse respondeu o que, gente? Eis-me aqui. Sabe qual é a maior resposta que você pode dar quando você escuta a voz de Deus? Eis-me aqui. Sempre que Deus fala com você, Ele não está só te dando um roteiro, Ele está te dando também uma missão. E a resposta para toda a voz de Deus é, eis-me aqui. Se Deus falou e você ouviu, diga, eis-me aqui, conta comigo. O que o Senhor quer fazer? Está me chamando? Para quê? Vamos lá, ainda que seja algo a meu próprio respeito, algo que seja a respeito da minha família, mas Deus também fala coisas que vão além disso, porque não é só um Deus que serve a gente, é a gente que serve um Deus. Quero ouvir um amém? Tome cuidado, porque o mundo de hoje prega um Deus que serve você. Essa igreja que prega uma igreja que serve a Deus. Se você está procurando uma igreja que fala de um Deus que te serve, a Sara não é esse lugar. A Sara é o lugar onde nós servimos a Deus, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. Amém? Mas nosso objetivo é cumprir a vontade dEle, e Ele chama os homens. Deus estava falando, o menino escutou. Um menino escutou. Hoje em dia, Deus está falando com muitos meninos. Deus está levantando essa geração de Samuel. Deus está levantando pré-adolescentes que estão buscando. Nós temos pre-experience todo mês aqui, que é a nossa vigília. A vigília não é do Arena, não. A vigília é de todos vocês. É só vir que ela é tua. Você vai sentir a presença de Deus aqui. E não está faltando gente não, irmão. Você que vai aproveitar do ambiente, porque ele está cheio de buscadores de Deus. E aqui o Espírito Santo se derrama, e eu fico embasbacado de ver meninos ali de 9, 10, 11 anos de idade, cheios do Espírito Santo, escorrendo em lágrimas, clamando, orando em línguas, porque Deus está fazendo algo sobrenatural. Deus me livre de me tornar um surdo espiritual, um cego espiritual. Que Deus faça nossos ouvidos, nossos olhos cada vez mais aguçados para ouvir a voz de Deus. Não tem homem que te impeça, não tem nada que te proíba. É só o seu desejo de ouvir, o seu coração aberto para receber. E o Senhor vai te fazer ouvir, porque Ele não para de falar. Deus é falante, gente. Ele fala muito, muitas vezes, de muitas maneiras. Veja o versículo 9, põe o versículo 9 para a gente. Versículo 9, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, e ali ele se deitou. E depois o que aconteceu? Deus chamou, e ele respondeu de acordo com a instrução do profeta, de acordo com a instrução do sacerdote. Eli sabia ou não sabia o caminho? Sim ou não, gente? Mas já não ouvia mais. Diga misericórdia. Tem gente que sabe o caminho, consegue até indicar, porque já passou por ali, mas Deus me livre e me guarde de ser apenas um indicador. Eu quero ser alguém que ouve o tempo todo. Ali deve ter sido muito triste para esse sacerdote antigo aqui, de saber que Deus estava sendo, a voz de Deus estava sendo acessada por um menino, ali dentro do mesmo ambiente onde ele estava, mas ele mesmo que cuidava do ambiente, já não ouvia mais a voz de Deus. Então não adianta saber como responder, se você já não consegue mais ouvir. Samuel, ele ouviu porque o coração dele estava puro, não tinha os vícios que Eli e seus filhos desenvolveram. Versículo 21, põe para nós. 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Preste atenção, diga comigo, continuou o Senhor. Se ele continuou, é porque ele ainda estava fazendo. Continuou, é porque tinha acabado de fazer antes, e antes, e antes, e antes. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. E a outra expressão aqui, por sua palavra o Senhor se manifestava.
Eu não ouço a voz de Deus. Você tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia aí, levanta a mão. Nem que for no celular. Quem tem a Bíblia aí? Você tem a Bíblia, irmão? Quem tiver acesso a Google, tem a Bíblia. Qualquer pessoa que tem internet, tem a Bíblia. Eu acredito que todo mundo deve ter uma Bíblia física na sua casa. Eu tenho um monte, não é só uma, né? Mas todo mundo tem uma Bíblia física na sua casa. A Bíblia é uma fonte da voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia e veja a voz de Deus através das Escrituras. Aqui está dizendo que o Senhor continuou a aparecer, Ele já fazia isso. Porquanto a sua palavra, por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ora Samuel escutava a voz de Deus com os ouvidos espirituais, ora Samuel debruçava por sobre a palavra de Deus, e lendo a palavra ele extraía diretrizes do Senhor, ele ouvia a voz de Deus na palavra ali também. Diga aí para o seu irmão, diga: de fato, Deus continua falando, muitas vezes e de muitas maneiras. Querido, se um sacerdote e profeta, com a experiência de Eli, perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, então a gente precisa vigiar e orar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu te disse semana passada, nosso tema de hoje é: por que eu não escuto mais a voz de Deus? Por que eu não ouço mais a voz de Deus? Bispo, eu já ouvi a voz de Deus. Eu não vou pedir para você se manifestar, mas talvez você seja uma pessoa que já ouviu muito a voz de Deus. Mas aconteceram coisas, circunstâncias vieram. Deixa eu te pedir uma coisa, não procure culpados, nem fique se culpando. Entendam, algo aconteceu, esse tempo passou, mas hoje é o dia do Senhor na sua vida, para você resgatar aquilo que se perdeu. Você não vai sair daqui sem ouvir a voz de Deus hoje. Aliás, você já está ouvindo a voz de Deus. Diga: Deus fala. De novo, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Deus está falando agora, sabe como? Através do seu pastor. Deus está falando através do seu pastor. Eu estou aqui pregando para você. A pregação é a voz de Deus, ela está fundamentada na palavra, então ela é a voz de Deus. Ela tem um tema, quer dizer, ela está te chacoalhando numa área, porque Deus quer falar com você sobre isso. Não diga: essa palavra não é para mim, se não fosse para você algo tinha acontecido e você não estava aqui hoje. Essa palavra é para quem está aqui. Ah, fulano tinha que estar aqui ouvindo. Será? Será? Sabe com quem Deus quer falar? Com quem se dispôs a deslocar para vir até o altar, a presença dEle, onde a voz dEle flui, onde a voz dEle fala. E vou te dizer muito mais, você vai ouvir Deus muito mais além do que pela minha boca ou pela Bíblia que eu estou lendo. Você vai ouvir Deus aqui no seu coração hoje, você vai abrir essa porta em nome de Jesus Cristo. Chega dessa secura espiritual, quero ouvir um amém. Chega de sequidão espiritual, chega de confusão na mente, chega de dúvida. O Senhor quer trazer clareza, o Senhor quer trazer certeza para o seu coração através da sua palavra. Então o problema, querido, Deus fala muitas vezes de muitas maneiras. Continuou o Senhor a falar, Deus chamou Samuel, Samuel, Eli não ouviu. Preste atenção, o problema não está em quem fala, o problema está em quem escuta. Não é Deus que para de falar, é o homem que para de ouvir, por diversas razões que eu quero apresentar para você hoje. São várias razões pelas quais as pessoas, elas deixam de escutar a Deus, mas eu vou te mostrar as 5 mais frequentes hoje. A primeira é o pecado. A primeira coisa que ensurdece você de ouvir a voz de Deus, que não para de falar, inclusive ela grita, no meio da rua, ela está gritando, na praça ela está gritando. Uma das primeiras coisas que fazem você ficar surdo para a voz de Deus, é o pecado. Diga misericórdia. É o pecado. Dá uma olhada em Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Fala, Deus além de falar, também pode tocar. Quero ouvir um amém. O Deus que fala o tempo todo, também está com a mão estendida o tempo todo. Cadê Deus que não me socorreu? A Bíblia está dizendo que a mão de Deus está como, gente? Estendida. Você sabe, né? Se alguém quer tirar alguém de um buraco, se alguém quer tirar alguém da água, se alguém quer tirar alguém do enrosco, a primeira coisa que essa pessoa faz é isso aqui, ó. Ela dá uma sustentação, ela se estica, ela dá com a mão. Só que depende do que para a obra se completar?
de alguém que alcance, tome a mão com força e aceite ser tracionado. A Bíblia está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida, para que não possa salvar. Quer dizer, Deus pode salvar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer o livramento. Nem está surdo o seu ouvido para não poder te ouvir. O mesmo Deus que fala o tempo todo, também está atento, escutando. Ele ouve todo aquele que clama, clama a mim e te responderei. Jeremias 33:3, passa para o 2. Mas as vossas iniquidades, olha para o teu vizinho e fala: misericórdia, irmão. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então veja, o problema não está na parte de Deus. Deus está falando, Deus está com a mão estendida, Deus está de coração aberto, conforme a parábola do filho pródigo, Deus está de braços abertos, mas veja, algo não está completando. Por quê? Porque a parte de Deus está sendo feita, mas a parte do homem, a Bíblia diz que as iniquidades do homem, quer dizer, os seus muitos pecados, fazem separação. E do mesmo jeito que dá esse efeito, conforme está escrito em Isaías, também faz o efeito de nos ensurdecer para não ouvir a voz de Deus. Então uma das coisas que faz com que a voz de Deus não seja ouvida, é uma vida de pecado. O pecado, ele tem poder de distanciar você de Deus. Pecado é treva, treva é ausência de luz, e falta de luz significa ignorância. Falta de luz significa falta de vida. Semente nenhuma brota onde a luz não bate. Árvore nenhuma faz fotossíntese, libera oxigênio, faz o seu processo, inclusive se for frutífera, para produzir fruto, se não tiver a luz adequada. Faz a experiência, vê uma goiabeira lá, aquela goiaba bem verde, já praticamente pronta, mas verde. Aí de repente dá uma chuvinha, né? Escurece, bate um sol no outro dia de manhã, está madura, pode ir lá colher. Eu sei porque eu tive goiabeira em casa. Então de repente aquela luz, né, fez com que aquele processo avançasse. A luz amadurece as coisas, a luz traz clareza nas coisas. Mas o pecado causa trevas, e onde tem treva, que tipo de bicho você encontra nas trevas? Você encontra cobra, você encontra escorpião, você encontra barata, tudo que você detesta, está lá nas trevas, certo? E são representatividade de um mundo espiritual do mal, pesado. Então veja só, a nossa iniquidade atrapalha a gente ter essa comunhão com Deus, é assim porque o pecado nos afasta da luz da verdade, o pecado nos afasta da presença de Deus. Deus não pode ter comunhão com trevas, porque Ele é luz. O que Ele quer fazer é trazer a luz para o arrependido, para que as trevas se dissipem, e o arrependido seja iluminado, e volte a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, a Bíblia fala: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração era de quem, gente? Davi. Davi fez essa oração no Salmo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que será? Porque ele não pecava? Gente, tem alguém aqui que conseguiu pecar mais que Davi já? Pelos relatos bíblicos, tinha umas coisinhas bem sinistras, né, na ficha dele. Davi fez coisas sinistras, né? Só o lance de Batseba e de Urias já foi para acabar ali, né? Alguém conseguiu fazer uma presepada maior do que essa? Aqui já? De se envolver com a mulher de alguém, com o marido de alguém, depois mandar matar outra pessoa para esconder uma gravidez errada? Você conseguiu fazer uma bagunça dessa já? Davi conseguiu. Mas Davi encontrou arrependimento, Davi encontrou reconstrução, Davi ressignificou esse processo na sua vida, quando ele foi ao encontro do Senhor com o coração quebrantado e arrependido. As trevas que estavam dentro dele saíram, a luz entrou, e Deus fez dele um homem grande na presença do Senhor. Se Davi conseguiu, você também consegue, é possível. Em nome de Jesus você vai conseguir. Olha para o teu vizinho e fala: vai dar tudo certo. Você precisa ficar na presença de Deus, no caminho de Deus, querido. Segunda coisa que atrapalha você de ouvir a voz de Deus são as distrações. Anote aí, as distrações. Olha para mim, distrações. Percebeu? Foi 3 segundos que eu troquei de tema, alguém já virou para o lado, começou a conversar com outro e nem ouviu o que eu tinha falado.
Distrações, está o tempo todo à nossa disposição. A vida de hoje é uma vida de distrações. Redes sociais, distrações. Internet, distrações. Entretenimentos mil para todo lado, distrações. Não está errado você fazer uso das coisas, está errado é como a gente faz, quando a gente faz, quanto a gente faz e por que a gente faz, né? Tem tempo para tudo, não tem? Tem tempo até para você pensar em nada. Isso é importante. Todo ser humano precisa da hora do nada, certo, gente? Vendo lá, o que você está vendo aí, fazendo assim na rede social? Você olha para a pessoa e responde o quê? Nada. E de fato você não está vendo nada. Quem já ficou um tempão assim, correndo Instagram, Facebook, etc e tal, e não sabia nem o que estava procurando, mas estava procurando. Mas você não sabia, você nem tinha um objetivo, você só começou. Está tudo bem. Na hora certa, mal não faz. O problema é que as distrações estão aí. E muitas vezes elas estão entrando para roubar a gente da presença de Deus. Veja 1 Samuel 2, 22 e 25. 1 Samuel 2, 22 e 25. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam, gente, é pesado isso aqui, tá? Mas é a Bíblia, tá? E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os caras literalmente saíam com as diaconisas. Pensa um negócio pesado, vai, até o 25. Até o 25, isso. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria complete. Gente, esse povo perdeu, até conseguiu fazer Deus perder a paciência com eles. Começa distraído, nunca prestaram atenção no ofício do pai. Nunca entenderam que um dia eles seriam sucessores, e para ser o sucessor de um sacerdote não bastava sangue, precisava de coração também. Mas eles estavam distraídos. Eu vou te contar o pior. Quando esses filhos começaram a dar problema, sabe o que aconteceu? Eu cheguei a uma conclusão. O grande problema de Eli com relação ao sacerdócio é que os filhos dele davam tanta dor de cabeça que ele tinha que pôr toda a energia dele correndo atrás dos filhos. Você viu ali? Toda a dor de cabeça dele era correr atrás dos filhos. Ele não tinha mais tempo, não tinha mais cabeça para ministrar um culto. Ele não tinha mais cabeça para sentar, preparar uma palavra. Ele não tinha mais cabeça para pensar o que fazer em relação às coisas da obra, que ações novas vamos fazer para poder alcançar mais vidas. Ele não tinha mais cabeça para isso. Ele foi completamente tomado, né? Que mostra Samuel, ali mostra os filhos de Eli, distraído, Eli distraído com o mau caratismo dos filhos, né? Deixando seu ofício de lado. Já te aconteceu de você estar conversando com alguém, essa pessoa se distraiu e esqueceu que estava ouvindo você? Já aconteceu alguma vez? Já, né? Já aconteceu. Às vezes vocês esquecem aqui que eu estou falando. Hoje não, está tudo bem. Mas acontece de você estar falando com uma pessoa, de repente a pessoa... Aí hoje tudo é TDAH, né? Não, fulano tem TDAH, né? Tem uns que tem mesmo. Certo? Tem uns que tem mesmo, né? Tem que ter misericórdia. Mas todo mundo, né? De repente aquela ali, passa uma mosquito ali, já sai, fulano, estou falando com você. Ou simplesmente você para, né? De repente a pessoa vira e fala assim, posso continuar? Deve ter acontecido com você, sabe? Da mesma forma, isso acontece com Deus. Que muitas vezes Deus está falando comigo, Deus está falando com você, está falando conosco, e a gente está até ouvindo, mas de repente a gente distrai. A gente distrai. E aí Deus silencia. Não que Deus silencie, na verdade, é a gente que tirou o ouvido de dar atenção para Ele. Então isso acontece, a gente se distrai com a desculpa do excesso de trabalho. Eu estou trabalhando muito, não posso me envolver na igreja, não posso consolidar uma alma, não posso abrir uma célula, não posso participar de um ministério de apoio, não posso frequentar domingo e terça, não posso. Por que não pode? Não posso porque eu estou com 3 turnos de trabalho. O seu trabalho não vai salvar você.
e nem vai fazer a obra de Deus por você. Aquilo que Deus chamou para fazer, você é quem faz. Entenda uma coisa, Deus nunca chamou desocupados. Deus nunca chamou, você não está entendendo, Deus nunca chamou alguém que estava sem nada para fazer, então esse aqui pode me ajudar, eu vou chamar ele para a minha obra. Deus sempre chamou alguém que estava muito ocupado. Todos os grandes homens de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas, você acha que eles tinham tempo? Eles eram multimilionários, eles tinham fazenda gigante, eles tinham muitos funcionários. Eles eram do setor de agronegócio. A Bíblia diz que eles tinham servos e servos e servos, rebanhos e rebanhos, plantios e plantios. Eu pergunto, uma pessoa dessa lá tem muito tempo na vida? Mas Deus chamou? Uma das cenas que mais me impressiona do chamado de Deus, foi quando Deus falou e Gideão ouviu. Quem lembra? Gideão estava fazendo o que, gente? Ele tinha tempo para ficar parando ali, escutando a voz de Deus? Não, primeiro, ele estava malhando trigo naquele terreirão lá do sítio, lembra o sítio antigo, tinha aquele terreirão que o pessoal botava café, botava grão ali para secar, lembra disso aí? Eu lembro, eu cresci nesse ambiente. E aí, hoje em dia é muito raro, né? A gente é muito urbano, então a gente pouco vê isso, então esquece que isso existe. Mas ele estava lá no terreirão, a Bíblia diz malhando trigo no lagar, que era esse terreirão. Mas preste atenção, Gideão estava fazendo isso com pressa, porque a qualquer momento os midianitas podiam chegar e roubar toda a colheita deles. Ele fazia aquilo para beneficiar as sementes, já vender logo, antes que eles fossem pilhados mais uma vez. Esse negócio de Hamas e de Hezbollah entrar em Israel e invadir, não é novidade, é o mesmo povo, gente, é o mesmo povo, não mudou. Isso aí não é povo lá da antiguidade, esse povo de agora é o mesmo povo, são os descendentes, assim como Israel é descendente desse povo todo. Essa confusão vem de longe. E ele malhava o trigo no lagar, morrendo de pressa, arrimo de família. E Deus pega e fala com ele, e ele se dispõe a servir a Deus. Mesmo com toda essa pressão, mesmo com toda aquela tarefa. Ele não usou por subterfúgio dizer, pai, procura outro para usar. Procure outro, porque eu estou muito ocupado, o Senhor não vê? E Deus responde, se ele tivesse dito isso, né, ele não disse, mas se ele tivesse dito isso, eu imagino que Deus responderia sim, é justo porque eu estou vendo que você é valente, que você é brabo, que você vai para cima, que você é destemido, que eu estou te buscando e te chamando, porque é de coração assim que eu preciso na minha obra. São de corações assim que eu preciso na minha obra. Deus chamou Gideão, Deus nunca chamou gente que não tem o que fazer, querido, então jamais ensurdeça para a voz de Deus, porque você está ocupado demais. E vou te falar mais, quanto mais você rala, quanto mais 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, de vez em quando faz bico de Uber de madrugada, não é? 3 turnos, está lá trabalhando, duro, não tem descanso. Deus olha para um cara assim, Deus fala, poxa, um pé de boi desse aí que eu preciso. Uma pessoa que sabe o que vale a pena, uma pessoa que tem objetivo na vida, é esse mesmo que eu quero, e Deus vai te chamar. Isso não é motivo para, eu estou muito atarefado. Misericórdia, gente, todo mundo está muito atarefado. Ou você gostaria de ser pastoreado por uma pessoa à toa que não faz nada? Isso é modelo para a congregação? Não é modelo para a congregação. Modelo para a congregação é homem de Deus, mulher de Deus, que está aqui firme na fé, está lá fora matando um leão por dia, e vai vencer essa batalha, ainda vai edificar o reino de Deus na sua família e na sociedade, em nome de Jesus. É o maior estilo Sara Nossa Terra que tem, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. É isso. A gente se distrai, excesso de trabalho, conta para pagar, cartão estourado, tempo, né? Não tem tempo para mim mesmo, né? Som de notificação, pim, eu estou aqui pregando, vai pim, aí eu paro, gente, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, eu já vi pastor fazendo isso, parando a palavra para atender celular. Eu estou te falando que eu vi, eu não estou dizendo que eu ouvi falar, eu estava lá e eu vi, e eu fiquei assim, parando para isso, e voltou depois, tipo, não aconteceu nada aqui, onde é que eu estava mesmo, e continuou, e foi embora, gente. Diga para o seu vizinho, distrações, cuidado, tá bom? Número 3, vamos para frente, insensibilidade, tem a ver com o coração, né? Insensibilidade tem muito a ver com o coração, a dureza de coração
torna a gente teimoso, torna a gente arrogante, torna a gente rabugento e torna a gente insensível para ouvir a voz de Deus. Um coração insensível à voz de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Olha só, não é que Deus parou de falar, é que Deus não consegue acessar um coração assim. O coração tem que ser um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. O coração tem que ter um desejo. Gente, a primeira regra para tudo na vida que você quer alcançar é ter um desejo. Eu quero me casar, isso é um desejo. Aí você começa a observar quem pode ser a pessoa que vai ser o seu casamento. Claro, começando no namoro, etc, né? Se eu tenho um desejo de trabalhar, eu quero trabalhar. E você começa a conversar com todo mundo, eu quero trabalhar. Você começa a distribuir currículo nas áreas que você acha que pode ser seu contrato. Você vai atrás, você faz um LinkedIn, né? Vai lá no LinkedIn, começa, né, a criar conexões para ver se engata, né? Eu tenho desejo de ser cheio do Espírito Santo. Quem tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo? Então o que eu faço? Eu vou por revisão de vida, eu entro no instituto, eu não perco o culto, eu venho no Pray Experience, que é um momento precioso para você ser cheio do Espírito Santo. Eu começo a me atirar em tudo. Eu me lembro uma fase quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, quando eu queria ter dons, quando eu queria realmente ter essa coisa de ouvir a voz de Deus. Foi uma fase da minha adolescência, que literalmente na adolescência eu senti esse desejo muito forte. Eu ia em tudo, tinha um culto que era das senhoras da igreja, quinta-feira às 3 horas da tarde. Estava eu lá, como eu era estudante, né, adolescente, eu ainda não estava trabalhando. Então a minha mãe ia para esse culto, porque ela era professora, naquele dia ela não tinha turno. O que eu fazia? Eu pegava, juntava nela, eu ia para aquele culto também. Porque lá tinha umas irmãs do coque, gente. Tinha as irmãs daquela da saia jeans, da canela de fogo. E eu sabia que rolava lá assim uma unção, um poder de Deus, que ali o manto era desenrolado. A primeira profecia que eu recebi na minha vida foi uma profecia dentro de uma reunião como essa. Deus falando que estava me separando para o ministério. Sabe quantos anos eu tinha? 11 anos de idade. 11 anos de idade. Essa cena foi muito louca, porque nesse dia eu cheguei meio atrasado. E elas entraram num quarto da casa e fecharam a porta. Lembra aquela tranca de tramela? Fecharam a tramela. E eu comecei a escutar o piseiro santo de Jeová lá dentro, gente. Rajada de unção para todo lado, raio saindo pela janela, né? E chega que ela machando, canta, ela macheira, e aí aquele negócio pegando lá dentro, lá, né? Assim diz o Senhor, minha serva! E eu escutando aquele trem lá, né, dentro, eu na porta assim, gente, com a orelha colada. De repente veio uma irmã, eu acho que foi no banheiro, qualquer coisa. Ela abriu a tramela e meteu a mão no trinque, abriu a porta. Eu caí literalmente para dentro. Eu estava assim, apoiado na porta, assim, escutando o piseiro santo de Jeová lá dentro, né? Aí de repente a minha irmã abre a porta, eu para dentro da... Aí a profeta olhou assim, catou para a cabeça, assim diz o Senhor! E começou, lenha. Olha o resultado, eu estou aqui, ó. 11 anos de idade. Olha para o seu vizinho e fala, cai para dentro, meu filho. Mas você tem que ter um coração sensível. Deus achou no menino lá um coração sensível, gente. Aí o que vai fazer? Não teve jeito. Curto-circuito, aconteceu, acendeu a luz. É tremendo. O coração tem que estar sensível. Deus resiste o soberbo. Coração de orgulho não entra no círculo íntimo do Pai. Presta atenção, Salmo 51:10. Estou acabando, tá? Salmo 51:10, vamos lá. Tem aqui, cria em mim, ó Deus. Olha, gente, vamos ler comigo? Você pode ler comigo? Vamos lá, vamos organizar a orquestra aqui. Vamos lá, atenção. 3, 2, 1, vai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você vai ler de novo, em forma de oração, com contrição, com reverência, como quem pede a Deus. Não é mais um versículo da Bíblia, é o clamor do seu coração. 3, 2, 1, vai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
dentro de mim um espírito inabalável. Quem recebe aí, diga amém. Presta atenção, amém. Pode aplaudir o Senhor. Escuta. Essa tem que ser a sua oração. Você quer ouvir a voz de Deus? Essa precisa ser a sua oração. Crie em mim, a Deus. Oração de quebrantamento. Aquela que reconhece diante de Deus a sua condição. Essa ela tem o poder de quebrar a muralha do impedimento chamado insensibilidade. Vamos para o próximo? Outra coisa que atrapalha ouvir a voz de Deus. Gente, hoje está meio lenha, né? Escuta aí, carnalidade. 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 Gente carnal. Carnal. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que não é nada espiritual. Tudo é na razão. Tudo é no contraponto. Tudo é no questionamento. Tudo é naquilo que eu acho. Você conversou já com pessoas sobre coisas de Deus. Você abriu a Bíblia e mostrou na Bíblia. Aquela pessoa fala assim, mas eu acho. Ué, então ela quer achar, o que eu posso fazer? Ela anda pela palavra dela, ela não anda pela palavra de Deus. Você fala, ela não ouve. Você mostra o testemunho na sua vida, ela não se importa. Você abre a Bíblia, lê para ela e ainda assim não está bom? Espera aí, mas eu acho. Eu e a bispa, a gente já teve discípulo já, que vinha falar com a gente, pedir orientação espiritual. Eu disse teve, tá? Não temos mais, graças a Deus, né, bispa? Não temos mais, está tudo amigo, tudo certo, tá? Mas a gente tinha discípulo que chegava para a gente, vinha buscar direcionamento profético, vinha buscar confirmações de Deus com a gente, tá certo? Nós somos sacerdotes, nós não vamos orientar ninguém pelo gosto, nós vamos orientar pela Bíblia, pela palavra. E a gente pegava e dava oráculo, dava direção, a gente dava instrução na palavra. A pessoa não gostava, ela olhava para mim, ela olhava para ela, era igual com ela, era igual comigo. E às vezes a pessoa, em vez de ir nela, vinha em mim para fugir dela, ou vinha nela para fugir de mim, porque já sabia. Só que quando a gente cerca, não era assim de intencional, veja, entenda, o conselho era puro, mas essa pessoa olhava para nós e dizia assim, vou orar para ver se Deus confirma. Deus me dá paciência, porque se o Senhor me der força, né? Prepara e leva essa alma, pai. Como é que pode um negócio desse? Sangue de Jesus deve estar dando um trem nela ali, que eu fiz ela lembrar disso. Ela disse exatamente. Sangue de amigo. Tá bem, gente? Tome cuidado. João 4:24. João 4:24. Carnalidade. Deus, diga, Deus é espírito. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Como é que se comunica com Deus? Olha para o seu vizinho e fala, não é na razão, não é na carnalidade, é na espiritualidade, é considerando a palavra de Deus, é tendo temor, é tendo reverência com a santidade divina. Deus é santo. Escuta, eu falei uma frase aqui, não é Deus que serve a gente, somos nós que servimos a Deus. Hoje, a teologia meio que inverteu os processos. Você vai nas igrejas, é o tempo inteiro um Deus para servir seu povo. Não, nós somos servos de um Deus todo-poderoso. O que vem dele para nós é um retorno daquilo que nós prestamos a ele. A promessa é fiel, Deus não falha. Mas de fato, Deus não é nosso servo, Deus é nosso Pai, Ele é nosso Senhor. Nós o servimos e a igreja precisa ser firme nesse propósito. Quem concorda comigo? Concorda comigo? Está certo isso? Você concorda? Confirma na palavra? Amém. Então carnalidade, é impossível alguém carnal compreender as coisas espirituais. Para escutar Deus, você precisa da tua antena ligada, sempre funcionando, para captar as frequências onde Deus fala. Irmão, o Espírito, ele está sempre pronto. Diga eu, Espírito, alma e corpo. O espírito está sempre pronto, mas às vezes a alma está enferma e o corpo está ocupado com outras coisas. A minha tricotomia, ou seja, a minha integralidade, espírito, alma e corpo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, meu espírito, alma e corpo precisam estar íntegros até que Deus compareça. Tem que ter um alinhamento, tem que ter uma integridade. Carnalidade não traz a presença de Deus, pelo contrário, afasta.
Se a gente quer escutar Deus, a gente vai precisar de tempo dedicado para verificar nosso emocional, nossas memórias, sentimentos e também, inclusive, nossa condição física. Escute, falando em condições físicas, se cuida. Olha para o seu vizinho e fala, se cuida, meu filho. Descubra o que faz mal. A Bíblia fala que não é o que sai da boca que contamina o homem, é o que, né? Não é, tem aquilo que entra. Estou falando de corpo, espiritualmente não, mas de corpo sim. O que entra pela boca de corpo contamina. Às vezes você baixa teu nível de performance, seus hormônios baixam, suas condições fisiológicas baixam, porque sua alimentação está errada, seu cuidado, seu sono está errado, tem muita coisa errada. Então você está enfraquecendo suas condições físicas, e isso limita a sua condição espiritual também, sabia? Isso atrapalha. Já parou para pensar? Já parou para pensar um bispo, uma bispa, uma pessoa, um líder espiritual que está sempre doente? Precisa ligar a antena quando isso acontece. Sempre doente, enfermidade, mal-estar, sempre tirando você, sempre você tendo que pedir para alguém fazer no teu lugar, sempre você perdendo evento, sempre você perdendo coisa. Não estou falando uma vez, duas vezes, eu estou falando 3, 4, 5, 6, sempre, aquele mesmo problema, físico, fisiológico, órgãos internos, funcionamento, hormônio, etc. Tem que cuidar, espírito, alma e corpo. Passa o cuidado com o seu corpo, o templo onde o Espírito de Deus habita. Para o Espírito de Deus conversar com o seu espírito, ele precisa habitar dentro do seu corpo. Então, dê uma boa casa para o Senhor morar, quero ouvir um amém. Dê uma boa casa, fala com amor, por favor, tá? Me entenda, eu não sou da nutrição, não sou da medicina, eu falo com amor para você, porque de fato isso é uma realidade. Para que você possa ter um desempenho espiritual cada vez melhor, não apenas as suas emoções, sua alma, mas também o seu corpo físico, precisam estar legais, porque se os seus hormônios estiverem desequilibrados, isso vai causar diversas reações no seu comportamento, que pode afastar você de Deus. Seu quadro de humor, às vezes você fala, eu ando muito deprimido, eu ando muito mal-humorado, o bispo falou do rabugento, eu estou me sentindo rabugento, as pessoas dizem, escuta, você não é rabugento, quero ouvir um amém. Você não é mal-humorado, quero ouvir amém. E muito menos você é deprimido, em nome de Jesus, não tem depressivo aqui. A depressão pode ter achado uma brecha entrada em você, mas ela não é sua, e se entrou vai sair em nome de Jesus, e você vai ser pleno, quero ouvir um amém aí, quem crê. Toma essa decisão na sua vida, tem coisa que é Deus que faz, tem coisa que é você que decide. Tome uma decisão na sua vida, seja cheio do Espírito Santo, você vai afastar essa onda de rabugice da sua vida, você vai afastar esse mau humor, não é seu, ele é hormonal, você está precisando de hormônio, irmão. Está comendo muito arroz, macarrão, farinha de trigo, para, Coca-Cola, para um pouco, velho, diminui, faz 80/20, começa assim, quebra, vai, começa nos 50/50, depois 70, chega no 80, você já vai sentir bons resultados na sua vida. Em nome de Jesus, quero ouvir um amém aí. Meu testemunho é esse, esses dias atrás, eu quase caí do altar aqui, dias atrás que falo faz 6 meses, você nem viu, mas eu cheguei aqui na beirada, sabe quando eu venho aqui que você pensa que eu vou cair mesmo? Tem hora que parece, né? Eu cheguei aqui assim, quando eu dou aquela travada, né, porque eu sei o limite aqui, não preciso nem olhar, eu dei aquela travada, quando eu fiz assim, faltou ar na cabeça, girou tudo. Era uma terça-feira, faltou ar na cabeça, girou tudo. Aí eu peguei aquele dia, segurei, catei, segurei aqui, dei 2 passos para trás, voltei, continuei, deu tudo certo. Mas aquele dia eu comecei a estudar. Tem alguma coisa errada com o meu corpo. Isso está atrapalhando meu desempenho e a igreja precisa de um líder firme. Não de um líder que está faltando. Eu não posso adoecer, eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado. Eu preciso continuar. E eu peguei, entrei numa onda, fui estudar nutrição, medicina integrativa, comecei a estudar. O que eu tenho que comer? Gente, quem comeu comigo aí sabe, o tanto de Coca-Cola que eu bebi, o tanto de arroz que eu comi, né? Eu comi de bolo, pão, farinha de trigo, os 3 pó branco que mata. Conhece? Eu era viciado neles. Você é viciado no pó branco que mata, irmão? São 3, açúcar, sal e farinha de trigo. E eu estava doido neles. Aí eu fui fazer exame, tudo errado. Apesar do meu porte, eu estava acima do meu peso. Toda aquela, não, né, respeito aos irmãos aí, tá? Mas eu estava, tá? Aí eu simplesmente, e foi do dia para a noite.
Foi do dia para a noite, eu tomei uma decisão. Eu vou mudar a forma de comer e a forma de alguns procedimentos. E tem uns que estão vendo aí, que é fato que eu estou falando. E o que acontece é o quê? Eu falei, peraí, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Deixa eu te contar uma coisa. Vou contar uma coisa para você. Dica de profeta. Faz. Toma uma decisão e faz. Eu não tenho mais labirintite. Eu não tenho mais dores articulares. Joelho, coluna, ciático. Não fui no médico para resolver isso. Eu só mudei a boca. E estou comendo bem pra caramba. E vou dizer uma coisa para você. E muito. Só quando eu estou jejuando que eu não como. Mas preste atenção. Eu já perdi 8 quilos em 5 meses. Sem parar de comer. Só mudando o que eu como. Eu já perdi 8 quilos. Foi embora a labirintite. O meu foco não era peso. O meu foco era desempenho. Eu perdi as dores. E eu perdi a labirintite. Graças a Deus que não era minha. Tinha que ir embora mesmo. Estava no corpo, sai desse corpo, olha aí para o teu vizinho e fala, sai desse corpo que não te pertence. Amém? Vamos lá para fechar? O último inimigo de ouvir a voz de Deus. Último, né? Eu falei de quem aqui? Eu falei do pecado, faz comigo aí. Pecado, distração, insensibilidade, carnalidade e o quinto, ansiedade. Ansiedade. Tem ninguém ansioso aqui, graças a Deus, né? Que bom. Ansiedade é o quinto inimigo. O último, Mateus 6, 25. Vai, rapidão para a gente fechar e orar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Gente, não andeis ansiosos por o quê? Pelos problemas da vida, é o primeiro, tá? Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelos problemas da vida. Pelos problemas da vida, quanto ao que haveis preocupado, se vai ter dinheiro para comer, se vai ter dinheiro para beber, nem pelo vosso corpo, né? Quanto que haveis de vestir, se eu vou ter teto para morar. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa sociedade era uma sociedade de tecnologia zero. Nenhuma tecnologia, nem luz elétrica eles possuíam, nada, tecnologia zero. Então eles literalmente viviam para quê? Comer, beber e vestir. E esse tempo já havia crise de ansiedade. Não é, apesar de todo mundo falar que isso é uma doença moderna, não é. Nesse tempo você encontra no Antigo Testamento Elias profundamente deprimido, Davi deprimido, Saul endemoniado, Elias, depressivo, pedindo para morrer, querendo suicídio, de tanto mal que ele estava, né? Tão mal. E você vê no Novo Testamento Jesus denunciando a crise de ansiedade. Vocês estão ansiosos? A ansiedade cala a voz de Deus, irmão. Sabe por quê? A fé não é ansiedade, a fé é descanso. A fé que traz descanso. A ansiedade traz o quê? Pavor, pânico. A ansiedade deixa você perde coisas, perde momentos de Deus, está ansioso. Marquei uma janta depois do culto, fica o tempo inteiro, não escuta a palavra que está pensando lá no prato de comida, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso. Eu já fui para culto pensando na janta depois. E esqueci do banquete que era servido aqui, que aqui meu espírito, minha alma que come, lá é o meu corpo. Vai chegar essa hora, vai dar certo. Olha para o vizinho e fala, calma, que o frangão do almoço está lá te esperando. Tá bom? Aquele frangão gelado, que você vai estar tão ansioso que você vai comer ele gelado mesmo. Tá? Está lá te esperando. Agora preste atenção, diga comigo, ansiedade, mais forte, ansiedade igual pré-ocupação. Pré-ocupação. De novo. Mãozinha, faz comigo. Pré-ocupação. Outra vez. Pré-ocupação igual ansiedade. Ansiedade. Por quê? O que é pré-ocupar? Está na hora de ficar ocupado com aquilo, gente? Não, mas você já está com a cabeça como se estivesse na coisa. E Jesus está falando, sabe por que você está com ansiedade? Porque você está pré-ocupado. Você está querendo resolver uma coisa que não chegou a hora de resolver e que nem é esse jeito que se resolve. Não andeis ansiosos. Foca naquilo que é importante aqui. Ocupar-se antes que necessário. Lucas 10, 40. Lucas 10, 40 ao 42. Vai.
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vai. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta nunca será tirada. Como Maria, e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca... para aí, confessa que você cantava como Maria pensando que era a mãe de Jesus. Não era. É essa outra Maria, que é irmã do Lázaro. Lembra do Lázaro que morreu? Elas eram irmãs de Lázaro. Jesus de vez em quando passava por lá. Gente, quantas oportunidades elas tinham de ficar sozinha. Imagina o bispo Rodovalho vir aqui escolher ficar na tua casa. E você com aquele homem lá por 3, 4 horas, à sua disposição, sem ninguém para atrapalhar. Você poder sugar tudo que ele sabe. Aí, ao invés de você pegar e sentar lá e ficar conversando com o homem, o que você faz? Está preocupado com o banheiro, estou preocupado com o cachorro, estou preocupado com não sei o quê, com a poeira, com isso, com aquilo. Ai, tem um homem importante aqui. Ele é tão importante que você devia largar tudo isso e escutar ele. A hora que você está com uma pessoa que tem a resposta que você precisa, você tem que parar tudo para ficar ali, para tirar, extrair essa resposta dela. Marta ficou preocupada de deixar a casa brilhante para impressionar Jesus, mas Jesus ficou impressionado de ver a sede de Maria, de sentar aos pés e receber o que ele tinha para dar. Tremendo, né? Marta ansiosa, Maria em paz, com o coração em paz, né? De quanto em quanto tempo Marta tinha essa oportunidade? Irmão, se você é daquele tipo de pessoa que diz: Deus só fala comigo nos sonhos. Quem está pronto? Pergunta para o seu vizinho, fala: você está pronto para essa? Olha para mim e fala: pode mandar, bispo. Aquela pessoa que só consegue escutar Deus no sonho, é porque quando está acordada não tem tempo para parar para ouvir a voz dele. Aí Deus é obrigado a ficar visitando seu sonho. E o que é pior, você sonha e ainda nem sabe direito o que o sonho significa. Você fica mais confuso do que se Deus não tivesse falado. Deus está falando, é que quando você está acordado, você está que nem Marta, ocupado demais. Aí você não escuta Deus falar. Forte isso, né? A hora que isso veio no meu coração, no meu entendimento, eu falei: meu Deus, porque eu já sonhei muito com Deus falando comigo. Agora, hoje eu entendo, eu estava acordado e não estava percebendo a voz de Deus. Mas dormindo, aí Deus, eu estava quieto, não tinha o que fazer, não tinha para onde fugir, Deus vinha e falava, só que eu ficava confuso, né? Então, para fechar, Gênesis 28, 16, e a gente fecha. Gênesis 28, 16, despertado Jacó do seu sono, disse... Ai, gente, olha essa frase, gente. Tem frases que fazem sentido quando a gente traz o tema, né? Olha aí. Na verdade, vamos comigo, gente? 1, 2, 3 e... Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Você acredita que tem gente que vem num culto desse e vai embora sem perceber que Deus estava aqui? Na verdade, o Senhor... Vamos comigo aí, vamos lá. Na verdade, você vai fazer assim, ó. O Senhor estava nesse lugar. E eu preocupado com o frango gelado. Misericórdia. Aquela farofa que dá azia, né? Ai. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eita glória. Diga comigo, na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não percebi. Diga: chega, a partir de agora eu percebo. A partir de agora eu estou aberto para ouvir a voz de Deus, querido. Escuta, Deus sempre esteve lá com Jacó, mas foi a ansiedade de Jacó que não permitiu que ele percebesse e ouvisse a voz de Deus. Ele precisou tomar um baita de um problema, um risco de vida, fugir do próprio irmão, para Deus conseguir pegar ele no meio do deserto, desocupado, para falar com ele. E Deus usou o que para falar com ele? Você lembra? Um sonho. O cara já estava fugindo, irmão. Ele já estava no lugar ermo e não sabido. E mesmo assim, naquele lugar que Deus estava, precisou ele dormir para Deus fazer ele sonhar. E quando ele acorda, ele fala:
Deus estava aqui, eu não estava percebendo. Se Deus fala muito no sonho com você, se você sonha demais, é porque quando você está acordado, você está muito distraído. E eu queria orar com você, querido. Meu nome é Paulo, sou seu pastor. Amo você, de verdade, acredite. E a prova disso é que eu não vou embora sem fazer uma oração por você. Eu sei que essa palavra é um pouco forte, tá? Mas se é forte é porque a gente precisa ser chacoalhado para acordar do sono. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Já é tempo, esse é de improviso, eu vou pedir para pôr. Eu sei ele decorado, mas eu quero que você veja. É o versículo da minha vida. Eu vou dar para você o versículo da minha vida. Vira ano, vira palavra, agora é aqui. Vira ano. Você sabe por que a placa está lá, gente? Porque a casinha do baterista está chegando. O dia da vingança do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vira ano, vem ano, tem palavra, tem versículo. Você às vezes escolhe o seu versículo. Eu tenho um versículo que é para a minha vida. Romanos 13, 11. Eu aprendi esse versículo escutando um heavy metal, gospel. Acredite se quiser. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do vosso sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. O que não pode é parar de ouvir a voz do Salvador.